Hoje eu programei, gente, eu programei o seguinte, tirar algumas dúvidas com relação ao que foi falado na aula passada, complementar aquelas informações sobre o ábaco de Puchilovski e ficar o resto do tempo resolvendo o exercício. Tá ok? Eu vou fazer um pedido para Jéssica aí. Ô, Jéssica, será que você me faria o favor de gerenciar o chat? Oi, pessoal, tá me ouvindo? Tô. Será que você ficaria gerenciando o chat para mim? Sim, Tipo eu assim, gerencio. não só gerenciar o chat, mas também se você notar que está tendo alguma coisa irregular, porque o tempo todo eu vou ficar falando aqui e eu não vou, enquanto estou falando, eu não tenho certeza se vocês estão ouvindo, se tem um problema no meu microfone. Aí, se você notar qualquer coisa, você me dá o toque? Dou sim, pode deixar. Tá, obrigado, Jéssica. Nada. Então, gente, como eu disse, nós vamos complementar o assunto da aula passada e aplicar exercício, né? Na aula passada, uma das coisas que a gente fez lá, mostrar como trabalhamos com o ábaco de Puchilovski. Eu acho que ficou um pouco confuso aquilo lá, então eu vou mostrar de novo aqui. Essa figura que tá aqui na tela é uma simplificação do ábaco de Puchilovski. Na realidade, o interesse meu aqui é revisar o que já foi falado no início do ano, porque lá na aula presencial a gente já mostrou o ábaco, já fizemos exercícios e coisa e tal. Mas já passou muito tempo, né? A gente considera que vale a pena dar uma revisão, por isso que nós estamos revisando, né? E as 2 semanas anteriores e hoje, e talvez até na aula que vem também, vai ser revisão. Então, se vocês acharem que eu estou falando coisa supérflua, vocês me dão um toque e eu vou passando para frente, né? E se acharem que é o contrário, né, que vale a pena ficar falando dessa forma, ou até aprofundar mais um pouquinho, vocês dão um toque também. Tá legal? Essa figura aqui, gente, veja bem, ela apresenta no plano cartesiano um conjunto de dados que nos possibilita calcular principalmente o ângulo de extinção. Então, o ábaco de Puchilovski é usado para isso, para determinar a hora que o tiristor entra em corte, a hora que acontece a extinção da condução dele. Então, nesse eixo vertical aqui, ó, são indicados os valores do beta, que é o ângulo de extinção dele. E nesse eixo horizontal aqui, tem o ângulo do disparo, que é uma especificação do circuito, né? Em função do ângulo de disparo, você vai oferecer ou vai fornecer uma tensão média na carga, esse é o objetivo. Então, o ângulo de disparo é quase uma grandeza já determinada do problema. Mas quando a gente vai controlar o valor médio da tensão oferecida à carga, né, eu preciso de conhecer o ângulo de extinção do tiristor. E o ábaco é usado para isso, né? E ele tem uma aplicação para qualquer tipo de carga, né? E é considerado a célula retificadora básica. Então, considerando um circuito que tem uma fonte de CA, um dispositivo de chaveamento, que pode ser um diodo, um tiristor, e uma carga que é constituída por um elemento resistivo, uma parte indutiva e uma fonte de tensão, né, eu posso obter, a partir desses dados todos, a hora que o tiristor vai disparar, vai cortar, tá certo? E serve para qualquer tipo de carga também. A carga pode ter somente a fonte de tensão, uma carga do tipo E, por exemplo. Imagina uma bateria carregando, né? Você liga um tiristor, um diodo, insere com ela, né? Insere com a fonte e vai carregar a bateria. Mas pode ser um motor de corrente contínua, como já falamos muito, que aí é uma carga mais completa, né? Por quê? Porque tem o E é a força contra-eletromotriz que a fonte, que o motor, no caso, produz quando está girando, o R é a resistência da fiação toda,
escova, essas coisas todas. Geralmente, uma resistência pequena, mas existe no caminho, e o L é a indutância, é o valor da indutância da armadura do motor. Então, vamos, considerando uma situação dessa, eu quero controlar, por exemplo, a velocidade do motor, né, eu vou ficar variando o ângulo de condução, né, e, consequentemente, o valor médio. Né? Observe aqui, ó, ele é constituído por vários conjuntos de curvas. Nessa figura aqui tem 2 conjuntos representados, mas ele pode ter, o ábaco tradicional me parece que tem 5 conjuntos de curvas, e a gente pode até pôr mais curvas aí, se a gente quiser, se a gente estiver predisposto a fazer isso, mas não há necessidade, por quê? Porque com as curvas que tem lá, já resolve todos os problemas, com a precisão necessária ou suficiente. Né? Se a gente quiser mais precisão ou quiser trabalhar em pontos fora do ábaco, recomenda-se usar um simulador. Né? Aliás, o ábaco não está sendo já muito usado, porque os simuladores estão resolvendo os problemas que ele resolve. A gente mantém ele no programa do Cefet, mas por questão formativa mesmo, porque quando a gente está estudando ele, a gente está colocando conhecimentos paralelos ao assunto que são importantes para a formação da pessoa. Então, aprender o ábaco não é só aprender o ábaco, é assim, absorver outros tipos de informações ou conhecimentos agregados a ele. Bem, aqui nós temos, então, representados dois dos conjuntos, desses conjuntos de curvas que eu me referi. E observe que cada conjunto de curvas é para um valor de A diferente. Essa aqui, por exemplo, é para o valor de A igual a 0. Essa outra aqui, ó, é para A igual a 0,8. Tem aqui que não está representado, porque não tem as curvas, é o caso do A igual a 1. Aí eu pergunto, qual é a situação de um circuito no qual o A é igual a 0? Né? O A, vocês viram, é a relação entre a componente E da carga e o valor de pico da tensão da fonte que está alimentando o circuito. Então, é E sobre Vs máximo. O A vai ser 0 quando o E for 0. Se o E é 0, vai ficar 0 sobre V máximo. E 0 sobre qualquer coisa é igual a 0. Então, esse conjunto de curvas aqui vai ser usado numa situação que a carga não tem a bateria. As outras curvas todas são usadas para carga considerando a bateria. Mas se você tiver um retificador que não tem bateria, só tem o R, ou só o R e o L, você vai usar esse conjunto de curvas aqui, ó, né? E está localizado nesse ponto aqui, ó. E elas partem desse ponto para a esquerda. Observe que nós temos, constituindo esse conjunto de curvas para cosseno de φ igual a 1, até a curva para cosseno de φ igual a 0. O que significa isso aí? O cosseno de φ, o φ desse cosseno aí, o φ é a defasagem entre a corrente e a tensão no circuito de corrente alternada que tem um indutor e um capacitor, e um resistor, desculpe, um indutor e um resistor. Então, quando a gente vai deduzir a expressão, aquela expressão de corrente, da qual é originado o ábaco de Puch-Lopes, aparece lá o cosseno de φ. Por quê? Porque a carga é indutiva, tem elemento indutivo, e a corrente alternada, então, na hora que resolve a equação diferencial lá, vai aparecer o cosseno de φ. Então, ele apareceu em função disso, né? E ele é manipulado, ele é importante lá. Né? E como ele faz parte da equação, né, e você quer montar um ábaco, um sistema gráfico de cálculo, você tem que usar vários valores de corrente de φ. Né? E o cosseno de φ pode variar de 1 a 0. Cosseno de φ 1, 0 significa o quê? Carga puramente resistiva. Né? Ela pode ter a fonte de tensão ou não ter a fonte de tensão, aí vai depender qual conjunto de curvas que eu vou usar, mas toda vez que eu usar uma curva para cosseno de φ igual a 1, eu estou sabendo que não tem indutor. Aí significa o quê? Que a carga, que o ângulo de extinção da corrente lá não vai passar de 180 graus. Por quê? Porque não tem indutor. O indutor é que faz o tiristor cortar depois de 180 graus.
E observe aqui, ó, o beta está limitado em 180 graus. Veja bem, nesse eixo aqui, como eu disse, tem ângulos de disparo que variam de 0 a 180 graus. Ele não pode ser depois de 180, por quê? Porque está no semiciclo negativo, o tiro só não vai disparar, então é impossível. Então, para qualquer ângulo entre 0 e 180, se eu projetar lá na linha reta aqui de cima, para o cosseno de φ igual a 1, eu vou ver que o ângulo de corte é o mesmo. O que eu estou deduzindo disso? Qualquer que seja o ângulo de disparo do tiristor, se o E for igual a 0 e o L for igual a 0, o ângulo de corte é 180 graus. Né? Então, estendendo esse raciocínio, no circuito com tiristor, variando o ângulo de disparo de 0 a 180, e a carga for só um resistor, o corte vai acontecer sempre em 180 graus. Agora, imagina que a carga, que o cosseno de φ, desculpe, seja zero. Cosseno de zero significa carga puramente indutiva, significa que não tem um elemento resistivo. Né? É uma linha reta também, cara. Se eu prolongar essa linha reta aqui, ó, né, ela vai sair do meu computador aqui, ó, e vai pegar esse eixo lá nos 360 graus. Significa o quê? Que o corte do tiristor, dependendo do ângulo de disparo, pode chegar até 360 graus. Depende do ângulo de disparo. Então, se eu disparar, por exemplo, em 180 graus, o corte vai ser em 180 graus. Mas se eu disparar em zero, ele vai cortar lá em cima. E essa linha prolongada aqui dá exatamente 360. Quer dizer, um tiristor num circuito cuja carga seja só um indutor, ele ir disparando em zero, vai cortar em 180 graus. Agora, graficamente, o que isso mostra para vocês? É um dispositivo entrando em condução em zero e cortando em 360 graus. E entrando de novo em condução em 360 graus e cortando de novo lá em 360 graus na frente. Quer dizer, é um circuito que tem praticamente corrente o tempo todo, entendeu? A gente chama isso de condução crítica. Por quê? Porque o tiristor vai cortar em 180, em 360, desculpe, e voltar a disparar em 360. Isso é uma situação assim, teórica, né? Não tem significado físico isso. Um componente é cortar num ponto e entrar em condução de novo naquele ponto. Mas é um ponto gráfico, né? E para conseguir isso, eu tenho que ter uma carga puramente indutiva e o R é zero, uma situação que não existe na prática, né? Não existe uma carga puramente indutiva. Qualquer que seja a carga, por mais baixa que seja a resistência, ela existe, né? Então, não tem jeito de ter um cosseno de φ igual a zero. Né? Portanto, não tem como, num retificador, numa célula retificadora básica, sem o E, prolongar a condução até 360 graus. Então, é sempre cortar antes. Então, o ângulo máximo teórico de disparo, de corte, não disparo, de corte de um tiristor é 360 graus. Mas é uma situação também muito limite, né? Eu estou considerando uma idealização, uma carga só indutiva. Tá claro? Bem, então, na hora que eu for usar o ABA, para a gente não ficar gastando mais tempo aqui, você tem que definir qual que é o valor do A, qual que é o valor do cosseno de φ, qual a curva que eu vou usar, e o ângulo de disparo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Nesse caso que eu estou mostrando aqui, o A é 0,8. Então, eu peguei lá o valor do E, dividi pelo pico da tensão alternada e deu 0,8. Então, eu já sei que vou usar esse conjunto de curva. Aí, calculo, pelos dados dos valores do R e do L, qual que é o cosseno de φ. Né? Vai ser um desses que tem aqui, ó, 1, 0,2... 0,8, né? 0,6, quer dizer, está escrito aí no ábaco, né? No ábaco de vocês. Né? Não tem para todos os valores possíveis, não vai existir cosseno curvas para todos os valores possíveis, de 0 a 1, senão ficaria uma mancha aqui. Né? Eles usam quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do 0 até 1, 7 valores. E se o cosseno de φ que vocês calcularem não for um desses contemplados, vocês podem fazer por aproximação. No caso aqui, ó, eu escolhi esse alfa aqui, projetei ele, prolonguei o valor até a curva para esse cosseno de φ aqui, que no caso é 0,
transferi o valor para cá e obtive o beta. É sempre assim, você pega o valor do alfa, leva até a curva do cosseno de φ, qualquer que seja ele, e leva para cá, projeta ele aqui, prolonga aqui e acha o valor do beta. Então, eu já tenho aqui o beta, o alfa, o A e o cosseno de φ, que são os 4 elementos que a gente precisa para poder calcular os valores médios. Tá certo? Professor, e Pois não, filho. esse beta, ele significaria o quê? Qual a implicação dele no circuito, o beta? Você podia falar mais alto um pouquinho? Não ouvi direito, não. Qual o significado do beta? O beta? Qual o significado do beta? Entendi. O beta, eu vou mostrar daqui a pouco no gráfico para você entender melhor. O beta, você pode entender sempre que é o ângulo de extinção do tiristor. Tá certo? É o ângulo a partir do qual o tiristor, quer dizer, não é a partir do qual, é o ângulo no qual o tiristor entra em corte. Alfa é o ângulo que ele dispara. O tiristor, para disparar, você tem que aplicar um pulso de corrente no gatilho dele num dado instante. Esse instante é definido pelo ângulo alfa, tá certo? Aí ele entra em condução, processa tudo lá, e quando a corrente voltar a ser zero, quando ela estiver retornando ao zero, né, o tiristor corta, e ela vai cortar, ou a corrente vai chegar no zero num dado instante que é no eixo do tempo lá, representado pelo beta, tá certo? Então, beta é ângulo de corte do tiristor. Tá certo, gente? Respondi? Então, veja bem, agora, acho que agora são os exemplos práticos, tá? Eu coloquei lá no Moodle para vocês hoje, eu peço desculpa por não ter feito isso antes, porque você nem imagina que nós estamos sem tempo, parece que a gente está em casa e está com muito tempo, tá não, é tanta coisa que a gente está fazendo, não tem nenhum professor folgado, vocês acreditam? Está todo mundo trabalhando. Também nós ficamos 4 meses sem fazer praticamente nada, agora nós estamos compensando isso. Então, eu não tive tempo de fazer isso. Né? A lista de exercícios que eu passei para vocês, também coloquei lá, a lista que eu vou usar hoje, né? Eu passei uma lista com 4 exercícios e vou resolver os exercícios hoje. E são exercícios para vocês entenderem sobre a utilização do ábaco e o cálculo do valor médio. Eu já coloquei as respostas lá, mas eu não tive tempo nem de revisar. Pode ser que agora, na hora que estivermos fazendo, apareça algum erro lá, eu peço desculpa. Eu não tive tempo de revisar, eu fiquei com pressa de passar para vocês. Né? Eu coloquei lá também o seguinte, o ábaco, igualzinho o ábaco que está na apostila de vocês, e as versões do ábaco para cada valor de A diferente. Então, o que eu fiz? Eu desenhei o ábaco com todos os valores. Isso eu já tinha desenhado há bem mais tempo, que coloquei na apostila, mas depois eu peguei o mesmo desenho e retirei, não foi difícil fazer, porque eu uso um programa que faz isso tranquilo. Eu retirei, por exemplo, eu quis desenhar só as curvas para o A igual a zero. Então, eu retirei todas as outras curvas e coloquei o gráfico lá para vocês. Fiz isso para todos os valores. Por exemplo, tem um gráfico lá que é só para o A igual a 0, um só para o A igual a 0,2, um para o A igual a 0,4, e foi por aí. Fica mais fácil de vocês trabalharem, porque as curvas não ficam entrelaçando, vocês não ficam embaralhados lá, tá? Coloquei no Moodle questão de 1 hora atrás, tá legal? Assim como os exercícios. Se alguém tiver querendo ou podendo entrar lá e abrir o exercício e ficar lendo junto aí comigo, né, fica mais fácil para vocês, mas eu acho que não vai dar muito tempo não, tá? Mas vamos para frente, então. Bem, o exercício é esse aqui, gente, ó. Primeiro deles, considere o retificador monofásico de meia onda com diodo, quer dizer, não é tiristor, é diodo, carga resistiva pura de 10 ohms, quer dizer, não tem o L e nem o E. Nós vamos começar do caso mais simples possível, que é aquele retificador que vocês estudaram no modo passado, né? Além de não ser tiristor, é diodo, né? E além disso, a carga é só resistiva. E já para facilitar, estou considerando que a característica da fonte alternada é essa aqui, ó. V de T, a tensão instantânea, é igual a 200 seno de ômega t para uma frequência de 60 Hz. O que é isso? O valor de pico da tensão é 200 volts, ela é senoidal e a frequência é 60 Hz. Pede-se apresentar as formas de onda de tensão na carga
de tensão no diodo e de corrente na saída. Primeira coisa que nós estamos pedindo é isso, tá? Então, vamos lá. O circuito é esse aqui, ó. É um circuito que constituído para aquela fonte de 200 volts de pico, o diodo e uma carga de 10 ohms, carga puramente resistível. E as formas de onda são essas aí, né? Vocês estão cansados de analisar esse circuito dessa forma de onda. Veja bem, mas eu estou querendo introduzindo progressivamente, ou revisando, né, progressivamente, o que a gente já falou sobre os parâmetros. Então, veja bem, se é diodo, né, ele vai conduzir a partir da hora que o anodo fica positivo em relação ao cátodo. Portanto, ele vai conduzir, veja bem, está enxergando a setinha, ó, desse ponto, né, a partir desse ponto, porque a partir desse ponto aqui fica positivo, né, fica mais positivo ou positivo em relação ao outro lado, ele entra em condução e vai conduzir. Quando ele entra em condução, ele, considerando um diodo ideal, nós sempre vamos considerar nas nossas análises componentes ideais. Então, a queda de tensão dele é zero. Bem, é um curto-circuito. Quer dizer que o valor dessa fonte é transferido para cá, ó, entre essas duas bolinhas aqui, vai aparecer aquela tensão senoidal que está aqui, que é essa onda azul aqui, ó. Então, a tensão na saída, o VO, O de output, é essa onda aqui, ó. E vai até chegar aqui, 180 graus. Quando chegou aqui, o que acontece? A tensão alternada inverte de polaridade. Aí o anodo fica negativo e o diodo corta. Quando corta, né, não vai ter corrente mais, a tensão na saída, portanto, vai ficar zero. Né? Se na saída ficar zero, lá no tiristor, no diodo, desculpe, fica o que a fonte está produzindo, que é o semiciclo negativo, né? Se você analisar a tensão daqui mais a tensão daqui, a tensão do diodo mais a tensão do tiristor, os valores dela, instantaneamente falando, sempre vai dar o valor da senoide, né? Se durante o semiciclo negativo não vai ter corrente porque o diodo não conduz, não vai ter tensão aqui. Se não vai ter tensão aqui, a tensão da fonte aparece no diodo, que é o semiciclo negativo. Então, essas duas áreas aqui, essa azul e essa amarela, se refere à tensão no diodo e à tensão no resistor. Né? Como a carga é puramente resistiva, né? O resistor é um componente linear, a forma de onda de corrente nele é a mesma forma de onda de tensão nele. Então, eu tenho forma de onda na carga e de corrente na carga é essa aqui. E segue aqui. Ó. Forma de onda do tiristor. Quando o tiristor está conduzindo, o verde aqui ó, é zero, está conduzindo, ele é um tiristor ideal, é zero. Chega aqui, o diodo não conduz mais, corta, aí a tensão fica nele lá, ó. Ele fica polarizado reversamente. Uma das maneiras de saber, de visualizar por que ele não está conduzindo, é essa, né? Porque ele não está conduzindo ou não vai conduzir, por quê? Porque a tensão nele é negativa. Aqui está definido, gente, o que é importante para a gente, ó, alfa é o ângulo que o componente, seja tiristor ou diodo, vai entrar em condução. O que é alfa 1? Alfa 1 é um referencial que a gente tem que indica qual é o ângulo mínimo a partir do qual ele pode entrar em condução. Nesse caso aqui, como o diodo vai poder entrar em condução a partir do momento que a senoide fica positiva, então aqui é o alfa 1. Alfa é igual a alfa 1. E alfa 2? Alfa 2 é o alfa 2 não é beta, não. Aqui ele coincide com beta, né? Alfa 2 é o ângulo, é o maior ângulo de disparo possível, né, que o circuito permite que o dispositivo entre em condução. Se esse diodo, por qualquer motivo, não entrar em condução, se fosse um tiristor, né, como o tiristor ele precisa do pulso, ele não vai entrar em condução logo de cara, ele vai entrar em condução na hora que aplicar o pulso. Então, o alfa vai ser a hora que aplicar o pulso nele. Então, o alfa pode chegar no máximo, no caso desse tipo de circuito, a esse ponto aqui, ó. Esse alfa maior possível é o que a gente chama de alfa 2. Por quê? Porque até esse limite aqui, você pode fazer o dispositivo disparar. Antes, não. Aliás, antes não. Antes, sim. Depois, não. Desculpe aí. Então, entre alfa 1 e alfa 2, eu posso disparar o componente se ele for um tiristor. Se for um diodo, ele começa aqui, ó, e para aqui. Tá certo? Bem,
No caso desse circuito, houve uma coincidência do valor de beta com alfa 2, né? Por quê? Porque como a carga é resistiva, né, a corrente aqui está chegando no zero, é aqui o componente para de conduzir. Todo circuito cuja carga é puramente resistível, o corte acontece em 180 graus. O beta é 180 graus. Né? Agora, o irônico aqui, o irônico não, o que a gente deve observar que, no caso desse circuito, né, o beta coincide com o alfa 2, mas é uma situação também teórica, né, uma situação que não dá para acontecer. Como é que um diodo, por exemplo, vai entrar em condução na mesma hora que ele vai entrar em corte? Né? Então, não tem como ele ter como acontecer. Imagina que é um tiristor. E se eu aplicar um pulso do tiristor em alfa 2, que é o último instante a partir do qual até o qual ele pode disparar e vai cortar naquele momento, não tem razão de ser, né? Eu vou disparar um dispositivo na hora que ele vai cortar, entendeu? Não é possível, mas graficamente, ou digamos, entre aspas, teoricamente é possível. Na prática, que é uma coisa assim, não vou falar ridícula, mas não tem como acontecer. Tá indo bem aí, Jéssica? Tranquilo? Oi, pessoal, tá me ouvindo? Tô. Aí eu te pergunto, você também? Tô, também. Tá. Se eu Tá tiver... tudo bem aqui, professor. Tá, falou. Obrigado, Jéssica. Então, Por nada. passo 2. Calcular os valores médios de tensão e corrente na carga. Aquela expressão que a gente usou, que nós deduzimos na aula passada. Nós podemos calcular de duas maneiras. Vocês podem escolher qual das duas maneiras vocês vão querer calcular o valor médio. Todas as duas são simples e todas as duas precisam de atenção. Eu chamo de expressão genérica, aquela que eu deduzi na aula passada. Vocês lembram? Aquela expressão, ela é válida para a célula retificadora básica completa. Se eu tenho lá uma fonte alternada, um tiristor, tem uma carga que tem o R, o L e o E, eu uso essa expressão. Agora, se for diodo, né, o alfa o alfa é o primeiro momento a partir do qual o diodo pode entrar em condução. Não precisa de aplicar pulso nele. Né? Se a carga for uma carga mais simples, por exemplo, se não tiver a bateria, tudo que está relacionado com a bateria aqui, eu ponho zero. Quer dizer, em resumo, essa fórmula é a fórmula completa, é a mais complexa. Aí eu vou retirando dela ou simplificando dela conforme o retificador seja mais simples, entendeu? Isto é, seja com diodo ou a carga seja mais simples. Que é o caso desse retificador de hoje, né? Certo? Vamos aplicá-la então. Ó, primeira coisa, eu preciso, olhando a expressão cá de cima, eu preciso do alfa, certo? Mas eu sei que o alfa é igual ao alfa 1 para esse circuito aí, porque é diodo. Aí, como é que eu faço? Eu já posso colocar lá, se eu quiser, né? Aliás, se eu quiser, não, eu devo fazer isso, né? Já posso colocar o valor do alfa aqui. Qual que é o valor do alfa daquele circuito lá, gente? Vocês lembram? É zero, não é? Ele começa a conduzir a partir de zero, então o alfa é zero. Então, coloca aí cosseno de zero. E qual que é o beta? O beta é aquela hora lá no final que ele... Eu vou voltar lá para vocês enxergarem. Aqui, ó, o alfa é zero e o beta é 180. Então, não precisa de calcular. Visualmente, eu já tenho ele lá. Tá certo? E o E? O E é zero. Por quê? Porque não tem o E, a componente fonte da carga, então eu posso pôr zero. Se eu põe zero aqui, ó, tudo isso aqui fica zero, porque zero sobre qualquer coisa é zero, zero vezes qualquer coisa é zero, então isso aqui é zero. Aqui também é zero. Resume só nisso aqui, ó, dentro dos colchetes aqui, cosseno de zero menos cosseno de 180. Ficou simples a fórmula, né? Mas só que eu quero aproveitar a oportunidade e mostrar que, como você vai calcular o alfa não, desculpa, o alfa-linha, numa situação geral. Né? Alfa-linha, gente, por definição, né, é o ângulo a partir do qual o componente fica polarizado diretamente. No caso de ter o E no circuito,
é a hora que a fonte alternada fica com valor instantâneo maior que o E. Portanto, a gente calcula o A, que é definido por esse instante, utilizando o valor do E. Então, a expressão da senoide, velha conhecida suas, é Vs, atenção, o S é de source, da fonte, né? Vs é igual V máximo seno do ângulo referente ao instante que eu estou considerando, não é isso? Como eu estou querendo calcular, é o alfa1, e o alfa1 é um instante no qual o valor instantâneo é E, então eu coloco Vs, em função do tempo, é igual a E, né, que é igual a V máximo seno do ângulo que possibilita o V máximo ser igual a E, que é o alfa1, entendeu? Então, explicitando aqui o alfa1, eu tenho que alfa1 é o arco cujo seno é E sobre V máximo, que é o que está aqui. Então, repetindo, seno de alfa1 é igual a E sobre V máximo, portanto, alfa1 é o arco cujo seno é E sobre V máximo. Então, toda vez que for calcular o alfa1, calcula dessa forma, alfa1 é igual a arco seno de E sobre V máximo. Tá legal? Que no caso aqui, ó, calculado, vai dar o quê? Ó? Alfa1 é arco seno de zero sobre qualquer coisa, zero sobre qualquer coisa é zero, seno de zero. Né? Seno de zero é zero. Então, o arco cujo seno é zero, é zero. Então, não podia ser diferente, né? Você já sabia que o alfa1 era zero. Bem, e o beta? O beta é usando o ábaco de Pushlovsky, que naquele caso lá, especificamente, não precisa de usar, porque eu sei que o beta é 180 graus, mas vamos calculá-lo. Vamos pegar a receita de bolo mais simples para poder calcular, para valer para todas as situações. Usa essa formulazinha que está lá ao lado do ábaco lá. Essa fórmula é obtida lá em circuitos de CA, né? Em circuitos RL, né? Se vocês quiserem dar uma lida lá, na hora que você tiver estudado números complexos, isso veio de lá. Eu não vou entrar em questão para não... A gente tem que andar para frente, né? Então, tangente de φ é dado por ômega L sobre R. O que é ômega? É 2π vezes F. 2π vezes F vezes L dividido pelo R. No nosso caso, não tem o L, então é 2π 2πf, no caso, 2π dá 6,28 vezes a frequência de 60 é 377. 377 vezes zero, que o L é zero, dá zero. Zero sobre qualquer coisa, zero. Então, tangente de φ é zero. E arco, e φ é o arco cuja tangente é zero, que é zero também. Eu não sei porque pus um aqui, eu já sabia que tinha uma coisa errada aqui. Ó. Eu vou corrigir, se vocês pegarem a apostila, dá uma correção aqui, tá, gente? Cosseno o ângulo aqui é 0 graus, e o cosseno de zero é 1, entendeu? Então, pensa bem, o cosseno de φ igual a 1. Qual é a situação do cosseno cosseno de φ de uma carga ser igual a 1? É que ela é puramente resistível. Quer dizer, eu não precisava ter calculado aqui, porque eu sei, a carga só tem um resistor de 10 ohms, então ela é puramente resistiva. Se ela é puramente resistiva, o cosseno de φ é 1. Não precisa de calcular, não. Mas em outras situações vocês vão calcular, e a forma de calcular é essa aí. Bem, resumindo aqui, ó, o A é zero porque o E é zero, o alfa é zero porque é diodo e não tem o E, né? Tem que levar em consideração as duas coisas, né? O A é zero porque não tem o E. O alfa é zero porque é diodo e não tem o E. E o cosseno de φ igual a 1 porque a carga é puramente resistiva. E ela sendo puramente resistiva, né? O beta é 180 graus, mas se eu levar esses elementos aqui lá no ábaco de Pushilov, A igual a zero, alfa igual a zero e cosseno de φ igual a zero, vai dar 180 graus. Eu vou voltar lá atrás para mostrar isso para vocês. Só para praticar, olha aqui, ó. O A é zero, então eu vou usar esse conjunto de curvas aqui. O cosseno de φ igual a 1, tá aqui, ó, essa linha reta aqui, ó, tá? O alfa é zero, aqui, ó. Tá certo? A alfa é zero, esse eixo aqui é de alfa. O alfa é zero, porque é diodo, né? Não precisa de pulso, ele vai disparar no 0 graus. Então, ele vai disparar em zero, eu pego
projeto isso até a curva, para esse cosseno de φ aqui, ó, jogo a coordenada até lá em cima, e o cruzamento indica o valor do beta, que é 180 graus. Cara. Se o alfa fosse, se fosse um tiristor e o alfa fosse esse, eu levava aqui, subia aqui, chegava aqui, levava lá, achava 180. Qualquer que fosse o alfa aqui, ó, o beta é 180 graus. Por quê? Porque a carga é resistiva. Carga resistiva, o beta é igual a 180 graus, não importa a hora que o dispositivo entra em condução. Eu não precisava de fazer isso tudo, não, tá? Porque eu sei que é 180 graus. Estou fazendo porque tem hora que nós vamos ter que fazer. Bem, então nós temos já os valores, e eu já posso colocar os valores na expressão. Então, voltando à expressão, né, e colocando os valores, nós temos lá, ó, V máximo sobre 2π, cosseno de alfa, né, alfa é 0, cosseno de beta, beta é 180, e aqui tudo é 0, porque o E é 0, zerou tudo. Aí, resumiu, redundou, né, ou resumiu nisso aqui, ó. Mantive isso daqui, cosseno de 0 é 1, cosseno de 180 é menos 1, menos 1 dá mais 1, ficou 1 mais 1, 2. Corta esse 2 com esse, fica 200 sobre π, que vai dar esse valor aqui. Esse é o valor médio da tensão na carga. Agora faça favor, lembra uma coisa importante. Quando vocês estudaram o retificador no módulo passado, com diodo, qual a expressão que vocês usaram para calcular o valor médio? Vocês lembram? Vocês lembram da expressão V máximo sobre π? Valor médio é igual a V máximo sobre π. É ela aqui, ó. É ela aqui, ó. V médio é igual a V máximo sobre π, porque esse 2 cortou com esse aqui. É o V máximo aqui, é o π aqui, ó. Então, toda vez que você tiver um retificador monofásico com carga puramente resistiva, com diodo, quer calcular qual que é a tensão média que está na carga, pega o valor de pico e divide por π. Não precisa dessa parafernália toda aqui, né? Entenderam? Bem, agora vamos ao segundo exemplo. Segundo exemplo, não, segunda forma de calcular. Eu não sei como é que tira essa barra aqui de cima, não vou ter que ficar com ela aí, tá, gente? Usando a forma analítica. Vocês viram que a primeira forma de calcular foi usando a expressão genérica. Agora eu vou calcular analiticamente, quer dizer, eu vou deduzir a expressão, tá certo? Eu vou usar o cálculo integral. E voltando à figura lá, ó, só para ficar mais claro, eu vou calcular essa área aqui, ó, e dividir pelo período. Né? Como é uma senoide, eu vou integrar a função V máximo seno de ômega t de alfa até beta e dividir pelo período. Então, vamos fazer isso. Tá aqui, ó. Então, o valor médio é igual a 1 sobre 2π, quer dizer, estou dividindo o que tem pela frente pelo período, que é 2π, né? E vou usar a integral definida para calcular a área. E eu vou integrar de 0 graus a 180 graus. Por quê? Porque a figura existe, ela tem uma área diferente de 0 graus a 180. De 180 a 360 é 0, não precisa te preocupar com isso. Tanto faz usar π, que é igual a 180, ou 0, o número 0, né, 0 radiano, igual a 0 graus, tá certo? Então, eu vou integrar de 0 a 180 essa função aqui, ó, a senoide, V máximo seno de ômega t de ômega t, tá certo? Estou repetindo a mesma coisa aqui, é que eu esqueci de pôr 200 volts aqui, ó, vou corrigir depois. Bem, tá aí, ó. O primeiro passo da integração é passar a constante para fora do sinal de integração. Então, o 200 eu passei para fora, ficou 200 sobre 2π. E continue aqui com a representação integral. Passo seguinte, resolver a integral. Integral de seno é menos cosseno. Então, ficou 200 sobre 2π, que dá 31,83. E entre parênteses aqui eu tenho o quê? O resultado da integral. Né? E
como é uma integral definida, tem o seguinte, a integral de seno, como diz, é menos cosseno. A integral de seno de ômega t é menos cosseno de ômega t. Como ela é definida, né, a gente aplica o teorema, que é teorema de, como é que chama? Teorema fundamental de cálculo, que diz o seguinte, que o resultado de uma integral definida é igual à antiderivada para o limite superior da integração menos a antiderivada para o limite inferior da integração. Então, como a função dele, a antiderivada é menos cosseno de ômega t, basta substituir o valor de ômega t para 180, menos ele, repetindo ele de novo, substituindo o ômega t para zero. Então, ficou lá, menos cosseno de 180, está aqui, ó, menos cosseno, então, menos, né, porque é a função antiderivada para 180, menos para 0 graus. Como já tem um menos aqui, né, então é menos, não, ficou menos cosseno de 180, menos cosseno de 0, que dá mais cosseno de 0. Substituindo os valores, cosseno de menos 180, aliás, cosseno de 180 é menos 1, menos 1 dá mais 1. E cosseno de 0 é 1. Então, 1 mais 1, 2, 2 vezes isso dá isso. Então, é a outra segunda maneira de calcular e dá o mesmo valor que deu anteriormente, usando aquela expressão, cara. Usando a expressão genérica, deu 63,66, e usando a expressão analítica, também deu o mesmo valor. Tá legal? Tá correto? Ari, esquece de fazer chamada, não. Ô, Chico, seja bem-vindo. Eu estou olhando o relógio aqui, parece que já está acabando a aula, né? A aula passa tão rápido. Não vou esquecer, não, Chico. Obrigado. Bem, calcular a corrente média na carga. Lei de Ohm, né? Já que só tem uma resistência, né? Eu pego a tensão média e divido pela resistência e tal. Deu esse valor aí, ó, 63,66 é o valor médio da tensão, que dividido por 10 ohms dá esse valor aí, ó, 6,37 amperes. Dá para resolver mais um exercício, gente? Ou vocês têm compromisso depois? Vou tentar resolver, professor. Vamos lá, então, vamos lá. Segunda questão. Repita a mesma questão, agora substituindo o diodo por um tiristor. E colocando o indutor em série e aplicando um pulso em 110 graus. Vai ficar assim, ó. Vamos fazer a mesma coisa, apresentar as formas de onda e calcular os valores. Deixa eu dar um pulo na frente aqui, depois eu volto lá. O circuito é esse aí, tá, gente? É o mesmo circuito, eu substituí o diodo por um tiristor e coloquei um indutor em série com ele. Agora, como que esse circuito vai funcionar agora? Bem, quando era o diodo, ele começava a conduzir aqui, em alfa 1. Agora não, agora ele vai conduzir quando eu aplicar um pulso no gatilho do tiristor. O tiristor não entra em condução se eu não aplicar um pulso no gatilho dele. Só que já foi estabelecido que o pulso vai acontecer em 110 graus. Então, em 110 graus, eu aplico um pulso nele e ele entra em condução. Até então, ele está cortado. Bem, de 0 graus até 110 graus, o tiristor está cortado. Se o tiristor está cortado, ele é um circuito aberto. Se ele é um circuito aberto, a tensão da fonte fica entre anodo e catodo. E na carga não tem nada. Observe que a carga não é o R nem o L, é a soma dos dois. Bem, de 0 a 110 graus, 0 na carga, tá certo? O azul aqui, ó, é a carga, então está com 0, está debaixo aqui do vermelho, mas tem um azulinho lá. Se você tirar o vermelho, você vai ver o azul. Esse verde aqui, ó, é a tensão entre anodo e catodo. É o valor da senoide menos 0, isto é, a senoide. Então, a tensão que aparece entre anodo e catodo do tiristor é essa aqui, está subindo,
lá na carga 0, 0, 0, 0, chega aqui, aplica o pulso, o tiristor dispara instantaneamente. Aí ocorre uma transição brusca, né? A tensão no tiristor, que era esse valor que eu pus a seta aqui, vai cair para um valor nulo. Estou considerando o tiristor ideal, então cai para zero. Né? Se essa tensão aqui cai para zero, na carga que tinha zero, passa a ficar com a tensão da fonte. Né? Houve um curto aqui, ó, esse potencial foi todo transmitido para cá. Então, entre esse ponto e o terra, está com a tensão da fonte. Então, ela sobe para o valor da senoide. E, a partir daí, segue acompanhando a senoide, né, enquanto o tiristor estiver conduzindo. Agora, na malha que foi instituída aqui, ó, vai circular uma corrente cuja forma é essa aqui, ó, a forma de onda é essa aqui. Ó. Ela vai aumentando, por quê? Porque o indutor vai se carregando magneticamente, entre aspas. Né? A corrente no indutor, ela não sobe instantaneamente. Se isso não acontecesse, se tivesse a possibilidade de ela subir instantaneamente, a forma de onda de corrente seria a mesma da azul, mas isso não acontece. O indutor gera sempre uma força contra-eletromotriz que tende a evitar o aumento da corrente. Ele gera a lei de Lenz diz o seguinte, o indutor, quando você faz circular a corrente por ele, ele gera uma corrente que gera um fluxo de oposição, para impedir a variação da corrente. Então, o resultado é a corrente aumentar, não instantaneamente, seguindo um formato que depende das características do circuito. Nós vimos na aula passada que tem esse formato aqui, ó, esse formato vermelho, que é a onda que originou, a onda que original daquela equação grande que originou o ábaco de Push-Lopes. Bem, então ela vai aumentando, aumentando, até um ponto que, digamos, até para ter uma referência, vamos considerar que essa forma de onda de corrente aqui, vamos considerar não, a forma de onda de corrente é a mesma forma de onda de tensão no resistor. O resistor é um componente ideal. Então, vamos dizer que essa forma de onda de corrente, ela também é a forma de onda de tensão no resistor, porque são semelhantes, e que a escala da tensão do resistor é a mesma escala da tensão da fonte, azul aqui. Então, quando a tensão no resistor cruza o valor da tensão da fonte, isto é, a tensão aqui no resistor é igual ao valor da fonte, significa que a tensão no indutor chegou no zero, porque à medida que a corrente no indutor vai subindo, a tensão vai diminuindo. É sempre assim, né? Elas variam defasadamente, vamos dizer assim. Então, nesse ponto aqui, a tensão no indutor é zero. E a partir daí, o que acontece? A tensão do indutor, ela inverte de polaridade, por quê? Porque a tensão da fonte é menor do que a tensão no caso aqui, menor que a tensão no resistor. Né? Bem, se chega nesse ponto, o indutor para de carregar, ele vai devolver, ele vai descarregar, então a corrente vai diminuir. Né? E à medida que ele vai diminuindo, eu tenho aqui, primeiramente, né, uma tensão negativa aqui, ó, aqui negativo em relação aqui, e a somatória dessa tensão, a somatória algébrica da fonte, o indutor e o resistor, vai dar o zero aqui. Né? E para você ver isso, você teria que colocar valores, polaridade, mas não é uma coisa interessante fazer agora, não. O que importa é que, nesse instante aqui que eu pus a seta, a tensão aqui é zero. A senoide chegou no zero, mas a partir daí ela fica negativa. Aí você vai pensar, pô, se a fonte de energia do circuito inverteu de polaridade, o tiristor vai cortar. Não, porque tem uma outra fonte de energia aqui, que é o indutor, que está mantendo a polarização direta do tiristor. Não importa a fonte, não importa a polaridade da fonte, positiva ou negativa, a manutenção vai ser sempre mantida. A corrente, num circuito indutivo, ela não desaparece instantaneamente. Né? Sempre vai haver uma ação da força contra a eletromotriz produzida no sentido de manter a corrente na malha. Então, vai continuar funcionando como se a tensão não fosse negativa. E o indutor continuará descarregando até fluir toda a energia que estava magneticamente armazenada sobre ele. Né? Nesse momento, com a corrente chegando no zero, o tiristor corta. Porque é característico do tiristor se destravar quando a corrente chega no zero.
né? Na realidade, quando ela fica menor que aquele valor chamado corrente de manutenção. Mas como o tiristor é ideal, a corrente de manutenção no tiristor ideal é zero. Então, o tiristor cortou aqui, ó. Ele corta aqui. Ele entrou em disparo aqui porque apliquei um pulso nele. Ele cortou aqui, ó, no ângulo que eu chamo de beta, porque a corrente chegou no zero. Observe que, enquanto ele estava conduzindo, né, a tensão nele é zero, olha o verde aqui, ó. Tá certo? O verde segue ela aqui, ela sobe, chega aqui, cai para zero, fica zero, chega aqui, o tiristor cortou, assume de novo o verde e fica lá, ó. E na carga era zero, o tiristor disparou, passou a ser a onda da fonte, segue a tensão da fonte, mesmo ficando negativa, até chegar no zero, até chegar no beta. Aí cortou e pronto. Na carga, então, quando eu for calcular o valor médio da tensão, eu tenho que calcular essa área azul aqui, ó. Observe que a área azul, ela tem uma parte positiva e uma parte negativa. O resultado é a área maior menos a área menor. É isso? Isso falando graficamente. Mas se eu integrar a função V máximo de 1 de 110 graus até 200, eu divido pelo período, eu calculo o valor médio automaticamente. É o que nós vamos fazer. Mas eu acho que é bom deixar para a aula que vem, porque já terminou a aula, né? Concorda? Tá certo? Tá certo, professor. E aí, ô, Jéssica, como é que foi aí? Deu para... Tranquilo? Tá tranquilo, professor. Deu para entender tudo. A explicação foi bem clara. Obrigado. Então, gente, faça o seguinte, para a próxima semana. Vocês vão pegar a apostila lá no Moodle e dar uma lida lá. O exercício está resolvido. Siga passo a passo lá e na aula que vem já venho com as dúvidas para mim, tá certo? Que aí fica mais fácil para mim. E conforme eu disse, tem o exercício lá, tem os ábacos lá, e continue resolvendo os exercícios que estão na apostila. Tá? Venham cheio de dúvidas semana que vem, porque aí eu vou ficar bem à vontade de tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Beleza, professor. Vamos parar a gravação e fazer a lista de chamada aqui. Espera aí, só um segundinho aqui. Parar a gravação.